Dispositivos de entrada e saída. Uma das principais características de um computador é a capacidade de troca de informações com o mundo externo. Para isso, são utilizados os dispositivos de entrada e saída. As transferências de dados que não são entre CPU e memória principal são chamadas, então, entrada e saída, ou E/S. Estes dispositivos se enquadram dentro da denominada arquitetura de von Neumann, que explica as principais partes de um computador. Estes dispositivos evoluíram com o tempo, existindo na atualidade muitas variantes que no início da informática pareciam impossíveis. Entre os dispositivos de entrada, temos o teclado, que permite incorporar informações através de caracteres alfanuméricos de teclas pressionadas. O mouse, que funciona para anotar elementos em um ambiente gráfico. O joystick, elemento alongado utilizado para jogos, bem como para o ambiente gráfico. O lápis óptico, que funciona como um substituto do mouse e é usado para anotar elementos em um ambiente gráfico. O microfone, que serve para capturar vibrações que geram som e transmitir a informação à máquina. A câmera, que capta imagens e a transporta em um ambiente digital. O scanner, que também recebe imagens e documentos, dentro de muitos outros. A principal vantagem de se utilizar entrada e saída mapeada em memória é em CPUs com a capacidade de endereçamento ilimitada. Como a entrada e saída mapeada em portas separa os acessos de entrada e saída do acesso da memória, o espaço para o endereçamento pode ser usado inteiramente para a memória. Além disso, se torna evidente para uma pessoa lendo em linguagem assembly a ocorrência de entrada e saída pela utilização das instruções específicas para este fim. Se os barramentos de dados e endereço forem compartilhados, as operações de entrada e saída podem deixar o acesso à memória mais lento. Isto porque normalmente os dispositivos periféricos são muito mais lentos que a memória principal. Em algumas arquiteturas de entrada e saída mapeada em memória, se dá por um barramento de entrada e saída dedicado, atenuando o problema. Além desta, há duas grandes vantagens de se utilizar o mapeamento em memória de E/S. Uma delas é que, descartando a complexidade extra trazida pela porta entrada e saída, a CPU precisa menos lógica interna e, portanto, é mais rápida. É mais fácil de construir, é mais barata, consome menos energia e pode ser fisicamente menor. Isto segue as diretrizes principais de um RISC e é também vantajoso em sistemas embarcados. A outra vantagem é que, por serem utilizadas instruções normais de memória para endereçar dispositivos, todos os métodos de endereçamento da CPU estarão disponíveis para E/S, tanto quanto para a memória comum, e as instruções que efetuam as operações da ULA, diretamente em um operando, carregando o operando da memória, armazenando o resultado na memória, ou ambos. Podem também ser utilizadas como registradores de E/S. Em contraste, instruções de E/S mapeada em memória são extremamente restritas, frequentemente realizando apenas leitura e armazenamento entre elas. À medida que processadores 16 bits se tornaram obsoletos e foram substituídos por 32 e 64 bits para o uso geral, reservar grandes intervalos de endereços de memória para E/S não é mais um problema, já que para o espaço de endereçamento de memória pelo processador é muito maior do que o necessário para todos os dispositivos de E/S e a memória utilizada por um sistema junto. Assim, frequentemente é muito mais prático utilizar as vantagens dos benefícios de mapeamento E/S em memória. No entanto, mesmo com o espaço para endereçamento não ser mais um problema, nenhum método de mapeamento de E/S é universalmente superior ao outro, e haverá casos em que usar E/S mapeado em porta será ainda preferível. Uma
Razão final porque a E/S mapeada em memória é preferível em arquiteturas de 32 bits é que as instruções que realizam a E/S baseada em portas são limitadas a poucos registradores. EAX, AX e AL são os únicos registradores dos quais se podem ser lidos ou onde podem ser escritos dados por essas instruções, além de que é necessário um valor imediato na instrução, como o tamanho de um byte, ou um valor no registrador DX, que determina qual porta é a fonte ou destino da transferência. Como qualquer registrador de uso geral pode receber dados de E/S mapeado em memória, esta usa menos instruções e pode ser executada mais rapidamente. A AMD não estendeu as instruções de portas E/S ao definir a arquitetura 32/64 bits para suportar as portas 64 bits e, portanto, as transmissões de dados de 64 bits não podem ser usadas em portas E/S. Falando então de forma resumida sobre os dois métodos, no mapeamento em memória, os registradores internos ao controlador de interface são mapeados como memória, permitindo o processador manipular os dados como se estivessem enxergando apenas a memória primária. A área da memória é separada da área dos dispositivos E/S, ou seja, o processador enxerga a área de memória de dispositivos E/S como uma extensão da memória primária. A área da memória de dispositivos de E/S é controlada pela MMU, Memory Management Unit. Já no mapeamento em dispositivo E/S, o processador possui instruções específicas para o dispositivo de entrada e saída. Funciona de forma semelhante ao mapeamento em memória, contudo, o acesso é feito diretamente ao dispositivo E/S, sem a intervenção da MMU.